Pois bem, agora vamos passar ao ponto 1.7, o problema da organização econômica. E aqui vamos ver como é que as economias se organizam. Há, pelo menos aí, teoricamente, duas formas de organizar uma economia. Vamos ver qual a diferença entre elas. Dadas as limitações, portanto, então, dos recursos produtivos e do nível tecnológico, as nações ou os países procuram organizar sua economia a fim de resolverem aqueles problemas econômicos que a gente viu lá no começo. O que, quanto e para quem produzir de forma eficiente. Isso é, com o menor desperdício possível. Dessa maneira, se convencionou estabelecer pelo menos duas formas de organização econômica. A primeira forma é a forma descentralizada. Essa expressão que muitas vezes se refere à chamada economia de mercado, que é a que a gente vê mais aqui na nossa porção ocidental, né? Europa Ocidental, nas Américas e por aí vai. E você tem o modelo chamado de centralizado. O autor coloca aqui do tipo cubano ou chinês, mas assim, eu teria um pouco mais de cuidado, sobretudo ao colocar a expressão chinês aí. Então assim, você tem o método descentralizado ou você tem o método centralizado. Por exemplo, eu colocaria aqui do tipo histórico da União Soviética. Então a União Soviética, ela tinha um modelo declaradamente centralizado. A China, mais ou menos, tem e não tem. Então, você tem formas de organizar. Agora, o que é essa questão do centralizado e descentralizado? Se no descentralizado você tem uma espécie de economia de mercado, aqui no centralizado você tem uma economia, digamos assim, mais estatal, uma economia de Estado mais forte. E esses modelos, hoje, claro, você tinha a experiência da União Soviética, que era do tipo mais oriental. Hoje, a China, em partes, é o modelo, digamos assim, que mais chama atenção. E há outras pequenas experiências. Cuba é uma, a Coreia do Norte é considerada outra também. Enfim, note que você não tem muitos modelos de organização da economia. Uma breve visão das duas será dada a seguir. Então vamos lá. O sistema de preços numa economia de mercado. Então vamos ver o primeiro modelo. O primeiro modelo é a chamada economia de mercado. Então, para apresentar uma ideia mais clara do funcionamento do sistema de preços, a apresentação começará então com a descrição de uma economia de livre iniciativa sem a intervenção do governo. Então, a chamada já, então aqui é a primeira coisa a se pontuar, a chamada já economia de livre iniciativa sem a intervenção do governo é a chamada já economia de mercado, ou seja, onde a livre iniciativa dos agentes econômicos de produzir, de vender e de comprar ficam fora da intervenção do governo. O governo, ele não se mete no funcionamento do mercado. Nessa circunstância, o Estado apenas participa da vida econômica com as chamadas ações regulatórias, para o caso em que os conflitos privados não consigam soluções pelo mercado. Portanto, o papel do governo, neste caso, ele é marginal ou pouco expressivo. E muitas vezes esse tipo de sistema, em alguma literatura, você pode encontrar a definição de que, portanto, isso aqui é a chamada economia de mercado liberal, por causa da expressão livre iniciativa. Então, aqui, uma economia de livre iniciativa sem intervenção do governo é considerada também uma economia, a tal da economia liberal, ok? Então, veja, o sistema de preços, o sistema privado de preços, a livre iniciativa. Então, vamos continuar avançando aqui no entendimento, portanto, do que seria essa forma de organizar a economia. Portanto, a forma de organizar os recursos limitados e a forma de responder aos problemas. O que produzir, como produzir, quanto produzir, para quem produzir. Nesse modelo aí que a gente viu, o mercado livre é que vai decidir. O governo não vai fazer qualquer tipo de intervenção
para determinar o que produzir e o que não produzir, ok? Então vamos aí esse segundo subtópico. O sistema privado de preços livre iniciativa. Em uma economia privada de livre iniciativa, nenhum agente econômico, indivíduo ou empresa, se preocupa em desempenhar o papel de gerenciar o bom funcionamento do sistema de preço. Por quê? Porque nesse sistema, preocupa-se em resolver isoladamente seus próprios negócios e sobreviver na concorrência imposta pelos mercados, tanto na venda e compra de produtos finais, como nos fatores de produção. Então, nesse sistema, os agentes econômicos, eles têm, digamos, pouca interferência no sistema de preço, porque dado que é a livre concorrência, dado que você não tem nenhuma interferência, sugere-se, portanto, que o sistema de preços será definido a partir das forças de mercado. Esse jogo econômico, portanto, é todo baseado nos sinais dados pelos preços formados nos diversos mercados, como um sistema de semáforos para controlar o trânsito. Então, é livre e deixa com que o mercado resolva, a partir das suas forças, digamos assim, naturais de oferta e demanda, como serão formados os preços. Por exemplo, o Estado não entra para intervir e, digamos, reduzir o preço de um item básico. Não. Tem muita oferta, tem muita demanda, preço cai, preço sobe e por aí vai. Todos correm riscos, porém, riscos previstos. O futuro é incerto, mas as prospecções se apoiam nas probabilidades de ocorrência, daí o risco estimado. O lucro pode ser o prêmio pelo risco assumido. Acontece, portanto, que todos agindo dessa forma egoísta resolvem inconscientemente os problemas básicos da coletividade. Essa é uma ideia dos liberais originários lá, os economistas originais, que eram liberais, começando pelo próprio Adam Smith. Os economistas do século XVIII acreditavam que a ação de cada indivíduo era dirigida pela chamada mão invisível, a fim de contribuir para o bem-estar geral e o bom funcionamento do sistema econômico. A ideia de que se todos forem egoístas, os interesses da coletividade serão naturalmente atingidos. Naturalmente atingidos. Ok? Então, essa é uma perspectiva, fazendo um parêntese, que não se adequa mais à interpretação da economia, porque as economias hoje são muito complexas. Então, achar que a forma egoísta de resolver os problemas privados resolverá os problemas coletivos não funciona mais. A tal da mão invisível que você contribuiria naturalmente para o bem-estar, não é verdade. Não é verdade. Hoje, talvez naquele tempo, é importante, eu quero destacar, porque eu não vejo muito essa questão nos livros, os liberais, eles se justificavam liberais porque eles estavam combatendo todo o atraso econômico e todas as amarras dos modelos anteriores à Revolução Industrial, ou seja, as estruturas monárquicas, né? Estava lutando contra o mercantilismo dominado pelos grandes reis, enfim, dos estados nacionais. Você tinha toda uma estrutura ainda meio que feudal, assim, com resquícios, que faziam com que a economia ela de fato fosse travada. E aí a busca, a percepção naquele período da Revolução Industrial era que a Revolução Industrial estava acontecendo na Inglaterra justamente porque a Inglaterra tinha soltado muito mais as amarras do que outros lugares da Europa continental, por exemplo. E aí você tinha, portanto, alguns benefícios. É claro que hoje se recorre muito hoje
esse tipo de argumento, mas esse argumento, na minha perspectiva, ele está superado. Na verdade, a ação conjunta dos indivíduos e empresas permite que centenas de milhares de mercadorias sejam então produzidas com um fluxo constante, mais ou menos voluntariamente, sem uma direção central. Por exemplo, sem um constante fluxo de produtos entrando e saindo, ver-se-ia a população de São Paulo ameaçada pela fome em uma semana. Assim, é possível que milhões de pessoas possam dormir sossegadamente à noite, sem que as sobressalte o terror mortal de uma paralisação do abastecimento do qual depende a própria existência dos indivíduos e da cidade. Tudo é realizado sem coação ou direção centralizada de qualquer organismo consciente. Isso é o bastante para argumentar, então, que um sistema de concorrência de mercados, por mais imperfeito que possa ser o seu funcionamento, ele não é um sistema caótico ou anárquico, e nele há alguma ordem e alguma coordenação. É verdade, isso aí é verdade. Então, naturalmente, nós humanos vamos perceber oportunidades dentro de uma economia, do qual, tendo condições, forneceremos mercadorias, bens e serviços àquela sociedade, e ninguém precisa nos obrigar. Mas, se isso funcionasse 100%, por exemplo, você não tem, por exemplo, por esse modelo você não consegue explicar porque existe desigualdade. Porque sim, existem pessoas que passam fome e outras que não passam. Então, o modelo de mercado, ele realmente ele funciona até certo ponto, mas esse funcionamento, claro, ele tem alguns limites. Como funciona esse mecanismo de preços automáticos e tal inconscientes? Como se viu anteriormente, todos os bens econômicos têm o seu preço. Aqui não deixa de ser uma breve aula de história econômica. Suponha agora que, por qualquer razão, todos os homens desejem maior quantidade de camisas. Se a quantidade disponível for limitada e inferior à demanda, a disputa, portanto, entre os indivíduos para a aquisição de camisas acabará por elevar o seu preço. Então, eu tenho uma quantidade limitada e inferior à demanda. Portanto, a demanda é maior que a oferta. Você vai ter uma disputa entre os consumidores para ter aquela camisa, eliminando os que não tiverem meios de comprar. Com a alta do preço, mais camisas serão produzidas, podendo posteriormente baixar o preço. Da mesma forma, imagine que há um excesso de sapatos no mercado, além da quantidade demandada. Como resultado da concorrência entre os vendedores, a tendência é que o preço baixe, porque tem mais produto do que demanda. Um preço mais baixo estimula o consumo de sapatos e os produtores procurarão ajustar-se à quantidade adequada. Esse parágrafo aqui já dá aqui uma palhinha, um spoiler do que é a tal lei da oferta e da demanda, as forças de mercado. Então, oferta e demanda vão flutuando e isso aqui vai determinando o preço. E à medida que o preço aumenta, a demanda diminui, o preço diminui, a demanda aumenta e assim caminha, portanto, esses preços automáticos e inconscientes. É verdade que esses preços, grande parte dos preços da economia realmente levam em consideração a lei da oferta e da demanda, mas também com um certo cuidado, porque nem tudo está livremente à deriva da lei da oferta e da demanda. O desejo dos indivíduos determinará a magnitude da demanda e a produção das empresas determinará a magnitude da oferta. Então, mais uma vez, o equilíbrio entre a oferta e a demanda será sempre atingido pela flutuação de preço. Mais uma vez, aqui é a chamada a chamada lei da oferta e da demanda, ou as forças de mercado, em que você tem de um lado a oferta, magnitude da oferta dado pelas empresas, pelos produtores, e a magnitude da demanda dada pelos indivíduos, pelos consumidores. O mecanismo de preço nesse sistema, então, de livre iniciativa é um vasto sistema de tentativas e erros, de aproximações sucessivas,
para alcançar o equilíbrio entre oferta e demanda, ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar explicando como é que funciona essa livre iniciativa. Isso ocorre tanto no mercado de bens de consumo, como também no chamado mercado de fatores de produção, tais como trabalho, terra e capital, ou seja, o mercado onde você tem, consequentemente, os insumos para as produções. Se houver maior necessidade de economistas do que de advogado, é claro que as oportunidades de trabalho serão mais favoráveis aos primeiros. O salário do economista tenderá a elevar-se e o do advogado a cair. Portanto, a famosa lei da oferta e da demanda, o que mais à frente, normalmente, nós temos um capítulo dedicado só a esse detalhamento do que é essa lei da oferta e da demanda que rege esses tais mercados livres ou mercados liberais. Pode-se notar que os problemas básicos da economia, então, que, quanto, como e para quem produzir, podem ser resolvidos pela chamada concorrência dos mercados e pelo mecanismo dos preços, ou seja, leva-se em consideração a ideia de que, portanto, os mercados eles são capazes de solucionar todos os problemas de uma economia, ou seja, a concorrência entre as empresas, a busca por abastecer certos mercados e os próprios preços vão calibrando, enfim, naturalmente, por isso a ideia da mão invisível, vai equilibrando naturalmente a economia. O consumidor tentará maximizar seu bem-estar e o produtor o lucro. Então, o consumidor busca a maximização da sua satisfação e quem produz busca o máximo de lucro. Então veja, que bens serão produzidos será, portanto, decidido pela demanda dos consumidores no mercado. O dinheiro pago ao vendedor será redistribuído em forma de renda, como salários, juros ou dividendos aos consumidores. Assim, fecha-se o círculo. O consumidor sempre procurará maximizar a utilidade ou a satisfação. Aqui, esses quatro pontos, eles já vão descrever lá o fluxo circular de uma economia que a gente vai ver aí na próxima figura. Quanto produzir será determinado pela atuação dos consumidores e dos produtores no mercado, com os ajustamentos dados pelo sistema de preço. Então, todo mundo busca a satisfação, o máximo de utilidade, produtores lucro, consumidores o máximo de satisfação. Tudo isso vai ser regido por um ajustamento natural de preços, os preços vão se ajustando aos sistemas. Como produzir será determinado pela concorrência entre os produtores. O método de fabricação eficiente ou mais barato deslocará o ineficiente e o mais caro, possibilitando ao concorrente sobreviver no mercado produtor. Então veja, ó, a produção e a competição desse tal livre mercado determinará a concorrência entre os produtores. Então se eu tenho um produtor ineficiente, ele vai ser expulso do mercado. O mais eficiente, consequentemente, vai sobreviver no mercado, porque o objetivo sempre será maximizar lucros. E nessa teoria, digamos assim, entre aspas, não existiria nenhum comportamento dos agentes econômicos ineficientes, porque dado que tudo é regido pelas leis do mercado, pela lei da oferta e da demanda, com o sistema de preços que se ajusta a todo esse movimento, você não teria, portanto, nenhum comportamento e nenhum agente econômico ineficiente. Inclusive, os consumidores estariam sempre maximizados, dado que eles buscam seu próprio egoísmo, portanto, não teriam problema. Para quem produzir, será determinado pela oferta e demanda no mercado de fatores de produção, por salários, juros, aluguéis e lucros, que em conjunto formam a chamada renda individual relativa a cada serviço e ao conjunto de serviços. A produção destina-se a quem tem renda para pagar e o preço é o chamado instrumento de exclusão, porque quem não tem renda é excluído justamente pela precificação completa de todos os produtos. Tudo que foi apresentado então agora, ó, pode ser visto na figura 1.8. Não é difícil, não se assuste em vê-la
nesse primeiro momento, mas não é uma figura difícil de entender, em que os preços dos bens ou dos fatores de produção são determinados nos mercados pelas forças atuantes de oferta e da demanda, o que eu tenho falado há algum tempo, tanto dos consumidores como das empresas. Por exemplo, suponha que os consumidores desejem consumir sapatos, habitações e chá, cujas quantidades dependerão dos preços dos bens e dos orçamentos de cada indivíduo. A fim de atender a demanda desses bens, por esses bens, as empresas ofertarão quantidades que variarão não só com os preços dos bens, mas também com o custo de produzir cada um. E aí vamos aqui gastar um tempinho explicando como funciona esse gráfico. Então veja, de um lado nós temos os agentes econômicos, empresas, e aqui o autor colocou público, mas poderia em alguns manuais estar escrito aí famílias. Famílias e empresas. As famílias consomem e as empresas produzem. Ok? Nós temos o preço no mercado do produto. Então nós temos agora dois mercados. O mercado dos produtos, vamos usar uma nomenclatura mais simples. O mercado dos produtos finais, dos bens e serviços finais, aquele que a gente consome. Então ali, ó, é um sapato que eu comprei, é uma casa que eu comprei, é um sachê de chazinho que eu comprei. Esse é o mercado dos produtos. E nós temos os chamados na economia preço no mercado de fatores. Nós temos então os fatores de produção. Então, quanto custa para ter um trabalhador para produzir um sapato, um artesão para produzir o sapato, quanto custa o couro, quanto custa a instalação da fábrica, quanto custa o aluguel, quanto custa a terra para alocar, quanto custa os insumos. Então você tem o mercado dos bens finais e o mercado dos bens secundários. Portanto, portanto, veja. Então, vamos voltar. Então, dois agentes econômicos, empresas e público, e dois mercados, mercados de produtos finais e mercado de fatores de produção, ok? Pois bem, as famílias ou o público é dona dos fatores de produção. Então, claro, toda a terra, todo aluguel, o meu trabalho, tudo isso pertence às pessoas, não pertence às empresas em geral. Então, as empresas, as pessoas, o público pega seus fatores, terra, trabalho, bens de produção, vende no mercado de fatores de produção. O que as empresas fazem? Compram. E, portanto, aí elas pagam. Elas pagam pela terra, elas pagam pelo trabalho e elas pagam pelos fatores, pelos bens de produção. Com o aluguel desses fatores de produção, as empresas produzem chá, habitações e sapatos. E colocam esses produtos finais nos mercados. Como as empresas pagaram para alugar os mercados de fatores de produção que pertencem ao público, o público, portanto, tem um fluxo de renda que vai para ele. Então, eu trabalhei, eu ganhei o meu salário. Então, eu fui lá no mercado de fatores, vendi o meu trabalho na fábrica de sapato, ganhei o meu salário. Depois, eu vou no mercado final e compro um sapato com o meu salário. Compro uma casa ou compro um saquinho de chá. Então, esse fluxo circular de renda parte, portanto, do pressuposto de que a renda na economia circula e a riqueza material, os recursos econômicos, os bens e serviços, eles também circulam. Então, eles circulam de forma contrária. Um, por exemplo, circula em uma direção e o outro vai circular em outra direção. Por quê? Porque todas as relações econômicas hoje, você tem, portanto, um fluxo real e você tem também um fluxo monetário. Então, eu sou o público aqui. Então, vamos botar um exemplo. Eu sou o cidadão Felipe que estou aqui no público. Eu tenho trabalho. Eu fui lá e botei o meu trabalho no mercado de fatores. Anunciei o meu currículo lá. Uma empresa de sapatos, uma fábrica de sapatos na minha cidade veio e me contratou. Comprou o meu trabalho. Aí eu fabrico o sapato. A empresa pega o sapato que eu fabriquei e coloca no mercado de produtos finais. Mas para
Mas, para justificar o meu trabalho, a empresa me paga um salário. Aí eu, lá no público, pego o meu salário, meu monetário, portanto, eu vendi trabalho numa direção e recebi um fluxo monetário por outra direção, o salário. Depois eu pego o meu salário, vou ao mercado de produto porque eu preciso de um sapato para ir numa festa. E aí eu fui lá no mercado de produto e comprei um meu sapato. Portanto, eu pago pelo sapato e a empresa me entrega um fluxo real, que é o sapato. Então, esse fluxo circular, engraçado que nesse livro os autores não colocam o nome da figura, mas esse em alguns livros se chama o fluxo circular da economia, em que você tem de um lado, portanto, um movimento real da economia real, e você tem do outro lado, de forma contrária, o fluxo monetário. Ok? Então, se não entendeu, volta mais uma vez. Há outros livros aqui no meu canal, também de introdução à economia, que podem ter uma explicação diferente, um gráfico um pouco diferente também, mas o conceito é o mesmo. Então, se você sentir alguma dificuldade, você pode buscar um outro livro para tentar ajudar na compreensão desse fluxo circular. Ele é um fluxo importantíssimo para compreender como funciona essa dinâmica, principalmente para quem está começando a estudar economia, como é que funciona, portanto, esse fluxo circular de renda, digamos assim, que aí seria o funcionamento de uma economia fechada, uma economia simples. Mas veja, como a gente viu no começo do capítulo, é preciso deixar os modelos simples, a análise simples, para que didaticamente você compreenda isso, o conceito, para que depois você possa entender as complexidades da economia contemporânea, ok? Resumindo, o sistema descreve, portanto, a ação conjunta da demanda e da oferta nos seguintes termos. Quais termos? Nos seguintes termos. Os consumidores, de um lado, após escolherem os bens desejados, dirigem-se ao mercado de bens com as suas rendas e hábitos determinados, a fim de comprar os bens e maximizar as suas satisfações. Então, aqui, ó, o público, né, que são os consumidores, vão aos mercados dos produtos com as suas rendas em busca dos produtos que maximizem a sua satisfação. Do outro lado, estão assim os produtores, ofertam do outro lado, os produtores ofertam os bens de mercado, considerando os seus custos de produção, a fim também de maximizar o seu lucro total. Então, nesse fluxo circular, é aquela ideia de que, consequentemente, cada um tem o seu egoísmo, cada um vai aos mercados em busca dos seus interesses, e dado que se isso aconteça, você, portanto, tem aí um mercado funcionando em máxima eficiência. Desde que a quantidade ofertada de um bem seja diferente da quantidade demandada, então o preço flutuará até que a igualdade se estabeleça. Então, por essa teoria, a ideia e o ideal é que oferta e demanda sejam iguais. Mas se oferta e demanda são diferentes, uma hora um pode ser maior, outra hora o outro pode ser maior, o preço ele flutua até que a igualdade seja estabelecida, determinando uma quantidade e um preço de equilíbrio que deixarão, portanto, satisfeitos consumidores e também produtores, ok? Vamos aqui avançando. O mesmo acontecerá no mercado de fatores de produção. Então, o salário de equilíbrio será estabelecido quando a força de trabalho a ser empregada for igual à oferta, ofertada pela coletividade. Então, nos mercados de fatores de produção, também funciona a lei da demanda e a lei da oferta, que mais à frente a gente vai ver com mais detalhamento. Mas no mesmo caso, né, o salário de equilíbrio, ou seja, todas as remunerações também nos mercados de fatores de produção vão depender da quantidade de oferta e demanda desses fatores.
aqui está citando, por exemplo, o salário, né? Então, o salário será estabelecido quando a força de trabalho a ser empregada for igual à oferta pela coletividade. Então, se eu tenho muitos trabalhadores, né, e poucos empregos, consequentemente os salários caem. Quando eu tenho o contrário, os salários sobem. O sistema de preços coordena, portanto, nessa teoria, as decisões de milhões de unidades econômicas, faz com que elas, portanto, se equilibrem uns aos outros e força ajustamentos para torná-los condizentes, portanto, com o nível tecnológico e com o montante disponível de recursos, ok? Então, esse é o fluxo. Agora vamos continuar aí, ó, preço e quantidade de equilíbrio, né? Ou seja, querendo ou não, quando a gente fala que oferta e demanda precisam estar iguais para que exista uma estabilidade de preço, isso significa, portanto, que você tem uma circunstância no funcionamento dessa economia. Então, o preço e a quantidade de equilíbrio, ou seja, o preço e a quantidade de equilíbrio, como é que se chega a ele? E aí veremos que nós chegamos neste mercado quando, portanto, oferta e demanda, eles se igualam. Vamos ver isso aí com calma, sem muito estresse, a partir aí da figura 1.9. No mercado em que se formam os preços, então, os consumidores estabelecem os preços máximos que estão dispostos a pagar pela quantidade a ser demandada. Então, querendo ou não, nesta teoria, nós temos a situação em que os consumidores vão determinar um certo preço máximo, né? O limite para que você demande aquele produto. Essa avaliação, claro, ela é subjetiva e deriva do conceito de utilidade em que o consumidor procura, portanto, maximizar. Então, o preço, claro, é uma avaliação subjetiva, porque vai depender, claro, da utilidade que o consumidor procura. É lógico que a renda também é relevante, mas aqui estamos falando que, portanto, a avaliação subjetiva, ela claro, baseado no conceito de utilidade, é aí que o consumidor vai buscar maximizar, ou seja, nessa teoria ele vai buscar consumir o máximo possível que ele puder. Nesse caso, a curva de demanda de mercado delimita o preço máximo. Então, a curva de demanda vai delimitar o preço máximo que o consumidor pagará. Ao contrário, os produtores estabelecem seus preços mínimos. Então, enquanto os consumidores estabelecem o preço máximo em que vão comprar, os produtores também estabelecem um preço mínimo. Por quê? Porque eles também não querem vender produtos com preços muito baixos. Então, porque aí eles não maximizam o lucro. Então, no caso dos produtores, a reflexão é ao inverso, ou seja, ao contrário. Então, os produtores vão estabelecer os seus preços mínimos que estão dispostos a receber pela quantidade ofertada, diante da restrição dos custos incorridos e o seu objetivo de maximizar lucros. Assim, a curva de oferta representa, portanto, o limite mínimo. Dessa forma, a área de negociação de preços e de quantidade dá-se-á, portanto, na região ABC da figura 1.9. Então, a área de negociação vai estar aqui, ó, A, o B e o C. Então, vai estar nessa área amarela que eu estou pintando aqui agora. Então, a área de negociação está aqui. Mas o equilíbrio vai ser, portanto, em B. Por que em B? Porque é o ponto em que a curva de oferta cruza a curva de demanda. Então, neste ponto, você vai ter a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio em que oferta e demanda são iguais, porque eles estão cruzando no mesmo ponto. O mercado, portanto, é a solução civilizada mais barata, logo, a mais eficiente para realizar trocas e que, em última instância, são a essência do problema econômico. Mas aí aqui eu quero um parêntese.
essa conclusão, essa frase, ela é uma frase do ponto de vista da chamada economia liberal. Então, o mercado é a solução civilizada mais barata. Só que hoje, fora dessa teoria, depende. Logo, a mais eficiente para realizar trocas. Não é. Os mercados, os livres mercados têm mostrado grandes problemas na eficiência das suas trocas e tem gerado desequilíbrios, inclusive estruturais, muito fortes. Então, é claro que do ponto de vista da teoria liberal, o mercado é a solução civilizada mais barata, logo, a mais eficiente para realizar a troca. Beleza, se você está começando a estudar economia, saber disso é importante, porque isso aqui, mais à frente lá no livro, você vai ver que há questões dessa frase aí, ou dessa perspectiva aqui da figura 1.9, de que o mercado se equilibre, de que todos os mercados naturalmente se equilibrarão a partir desta perspectiva, como a tal da mão invisível. Então é preciso tomar um certo cuidado. Por quê? Porque na prática hoje, no século XXI, nas economias contemporâneas, até nas economias ricas, é difícil provar que este argumento ele funciona em todos os casos. Ele não funciona em todos os casos e em todos os mercados. Ok? Eu acho que é importante deixar isso aqui já colocado. Até porque eu não sou um economista liberal, ainda que isso não significa que eu não estudo economia liberal, a gente estuda economia liberal. Como você pode perceber, os manuais de economia, eles nascem a partir desses conceitos mais liberais, então, a escola neoclássica, enfim, o neoliberalismo, você tem várias expressões, eu sempre coloco como escola liberal, porque isso aqui são conceitos da economia original, né, lá do tempo de Smith, David Ricardo, Malthus, Say e por aí vai, outros economistas. E claro, isso aqui nasce de uma perspectiva daquela realidade, mas são conceitos que são colocados nos manuais, são conceitos que são cobrados em muitas universidades, são cobrados em muitos concursos públicos, são cobrados em muitos momentos da vida de um estudante ou de um profissional, e portanto é importante conhecer essa questão, ok? Então a gente viu aqui nesses pontos anteriores, se eu voltar aqui só para deixar signatado aqui, né, anotado, a gente tinha lá o sistema privado de preços, né? Então até aqui a gente estava falando da livre iniciativa, então que o mercado naturalmente, né, por conta de seu próprio fluxo, chegará a essa figura 1.9 naturalmente. Agora vamos ver a outra situação em que você tem uma economia mista de mercado, onde você tem a presença do Estado. Então é mercado, mas você tem a presença do Estado. Na verdade, o sistema descrito na figura 1.9 apresenta, como eu já também citei, inúmeras imperfeições no seu funcionamento, além, claro, de uma grande simplificação da vida real. As falhas no funcionamento da economia de mercado impedem-na de atingir as suas metas. Então, quais são as metas e o que você tem de problema, alguns que eu até já falei. Então, por exemplo, eficiente alocação dos recursos escassos. Então, muitas vezes, essa economia de livre iniciativa, ela não funciona. Ela não aloca eficiente os recursos escassos. Distribuição justa da renda, também. Você tem um grande desequilíbrio no ajuste de renda. Estabilidade dos preços. Depende. Muitos mercados monopolizados e oligopolizados, onde as empresas têm um grande poder, não existe livre mercado. E também muitas vezes não entregam crescimento econômico, e as experiências contemporâneas, aí depois de muito tempo, estão mostrando que várias economias que adotaram o modelo liberal, por exemplo, no caso latino-americano, como o caso do Chile, você tem um país que está passando por sérias dificuldades recentemente. Ou seja, 20 anos depois,
não entregou crescimento, não entregou uma série de elementos estruturais e, na verdade, está pagando a conta desse ajuste. Então, você tem, do ponto de vista teórico, essa consideração, ou seja, você pode ter na economia de livre iniciativa, ou na economia liberal, na economia de mercado liberal, você pode ter, portanto, inúmeras falhas de funcionamento dessa figura 1.9, ou seja, em vários momentos a curva de oferta e demanda não vão se encontrar no melhor ponto, no ponto onde você vai ter preço e demanda de equilíbrio. Então, é preciso observar essas limitações desse campo teórico, ok? As falhas, elas são basicamente duas. Então, quais são as falhas que normalmente a gente encontra nos mercados de livre iniciativa? Vamos ver aqui. A primeira são imperfeições na concorrência dos mercados, caracterizadas pela presença de poucos produtores, o que eu também já falei, monopólio ou oligopólio e sindicatos. Então, se você tem um mercado com a presença de monopólios, oligopólios ou até sindicatos, que, portanto, seria uma presença, digamos assim, de ajustes por parte dos fatores de produção, no caso, sindicatos que têm grande força na organização da força de trabalho, você vai ter dificuldade de fazer com que o mercado tenha esse encontro perfeito, transformando, portanto, os mercados impessoais e pessoais para deles tirar vantagens competitivas pela cobrança de preços muito acima dos custos de produção. Então, por exemplo, mercados altamente oligopolizados não tem a mínima chance de você ter uma livre competição, ou uma competição justa. Não tem. Não tem, porque o mercado se caracteriza pela, como diz aí, pela possibilidade das empresas tirarem vantagens econômicas dos consumidores, como, por exemplo, preços acima do nível de equilíbrio. O segundo são efeitos externos que o mercado é incapaz de internalizar no cômputo dos seus benefícios e ou custos. Por exemplo, o custo da poluição das fábricas sobre as famílias não é cobrado nos preços dos produtos. Então aqui, mais à frente, a gente vai ver, né, num capítulo à frente, as questões ligadas à questão das externalidades. Então, as externalidades também são uma falha que vão mostrar que muitas vezes é difícil você encontrar o equilíbrio da economia de mercado livre. As imperfeições da concorrência levam, portanto, à má distribuição de renda e de bem-estar. Então, naturalmente, se você tem um problema de má distribuição de renda e um problema que cria dificuldade no bem-estar dos consumidores e da sociedade, você só tem uma opção, que a atuação do Estado pode corrigir isso, por exemplo, regulamentando a ação dos oligopólios ou investindo nas áreas sociais para reduzir os focos de pobreza. Então, aí aqui está uma coisa importante. Então, qual é a coisa importante? A coisa importante é de que, como você tem um mercado em que várias situações você vai ter uma imperfeição de concorrência, um problema de distribuição e logo um problema de eficiência na geração de bem-estar sobretudo para os consumidores ou para os mercados também. Você vai ter mercados em que você vai ter problema de produção e que você vai ter aí o problema por exemplo, da não maximização do lucro por parte de empresas. Nesses casos, não tem como, na experiência moderna, você desconsiderar a atuação do Estado. Então, o Estado ele entra para corrigir esses problemas que existem, ou tenta corrigir esses problemas, seja ocupando determinadas áreas onde a iniciativa privada, onde a tal da economia de livre mercado não vai, e, consequentemente, você vai ter outras situações em que o mercado vai ter que estabelecer regulação. Então, o mercado pode atuar ou pode regular. Então, isso é muito importante. Então, veja, muitas vezes a presença do Estado na economia ocorre por meio de empresas estatais, essa é uma possibilidade. Por exemplo, pouco se lembra da história da própria Petrobras, que quando o governo brasileiro estabelece a Petrobras é porque nenhuma empresa acreditava que tinha petróleo no Brasil ou queria explorar petróleo aqui no Brasil lá nos anos 40, nos anos 50. Então você tem que aí estabelecer uma empresa com força para vir
operar, e aí está até aí, né? Então, produzindo o que o setor poderia fazer, mas não faz por falta de capital. Eletrobras, Petrobras e outras. Aqui também a Eletrobras é um outro caso, né? Ou seja, a iniciativa privada não quis investir no estabelecimento de grandes, enfim, estruturas energéticas. Aí quando você também tinha uma telefônica brasileira, que eu não me lembro, Telebrás, de telecomunicação, que você também tinha, porque justamente a iniciativa privada não tinha capacidade de fazer ou não queria fazer. Então você estabelece empresas públicas. Em muitas situações as empresas públicas são importantes porque elas geram, digamos assim, uma distribuição adequada ou tentam distribuir adequadamente os serviços, ou por medidas de segurança nacional ou mero nacionalismo político. Então você tem também outras questões. A questão de segurança nacional, por exemplo, você tem várias nações ricas que têm empresas de petróleo porque consideram ainda o petróleo um grande ativo, inclusive um ativo de segurança nacional. Ou porque consideram determinados elementos, como é o caso, por exemplo, da agricultura, né? A Europa subsidia a sua agricultura, os Estados Unidos subsidiam a sua agricultura, e muito pelo mero nacionalismo político de você ter a sua agricultura, que aí mescla também com uma questão de segurança alimentar, que também se transforma em segurança nacional. Então você tem uma série de razões para que o Estado tenha uma presença na economia. E hoje não existe mais capitalismo liberal como lá a gente acha que existia também no começo do século XVIII, no século XIX. Hoje as economias elas operam com a presença de mercados e com a presença de Estado nas suas economias. Assim, a intervenção do Estado na economia multiplica-se e vai além das suas funções convencionais de educação, saúde, infraestrutura, justiça, defesa nacional, entre outros. Então claramente, adiantei aqui, então claramente os Estados são parte hoje relevante no funcionamento da economia. Elementos de uma economia capitalista. E aí é importante porque esse ponto, principalmente para os leitores ou para quem está assistindo e são os brasileiros, o fato de que no Brasil você tem aí uma discussão de que o Brasil vai virar comunismo, vai virar socialismo. Isso não existe. Veja por que não existe. Porque você tem os elementos de uma economia capitalista. Esses elementos existem na economia brasileira. Não deixaram de existir porque tem um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda. O capitalismo é a forma de você organizar a economia hoje, enfim, digamos assim, consolidada até o momento, né? Então o capitalismo caracteriza-se por um sistema de organização econômica baseada na propriedade privada dos meios de produção, isto é, os bens de produção ou de capital. Vamos ver aí cada ponto desse. Então, primeiro assim, o que é o capital na tal da economia capitalista? O termo capital usualmente tem diferentes significados, inclusive na linguagem comum é entendido como certa soma em dinheiro. Tá? Então, assim, popularmente, se acredita aí capital é comumente entendido como uma certa soma em dinheiro. Mas vamos ver aqui o que capital significa na ciência econômica. Todavia, o conceito de capital na economia a ser apreendido aqui é o conjunto, portanto, veja, é o conjunto ou estoque de bens econômicos heterogêneos, como máquinas, instrumentos, fábricas, terras, matérias-primas, capaz de produzir bens e serviços. Então, capital na economia é tudo aquilo que o capitalista precisa para tocar uma empresa e, portanto, produzir outros bens e serviços. E aí, o conceito de capital é muito mais que dinheiro. É dinheiro, é instrumentos de fábrica, é terra, é instalação, é capacidade de produção. Ok? Então, esse é o conceito. Então, esse é o conceito, portanto, é um conceito mais ampliado. Então, capital é tudo aquilo que o capitalista tem para produzir bens e serviços. Ok? São os insumos produtivos. O uso do capital na produção introduz os métodos indiretos, além de contribuir para o aumento da produtividade do trabalho. Tome-se o clássico exemplo. Um camponês
habita uma cabana distante da fonte de água. Se ele desejar saciar a sede, poderá dirigir-se a ela e apanhará água com as suas mãos. Poderá também despender seu tempo e alguns recursos para fabricar um balde. Então, uma coisa é você ter a mão, outra coisa é você já ter o balde, podendo fazer sua provisão de água e diminuir seu número de viagens à fonte. Finalmente, poderá gastar mais tempo e recurso para construir uma adutora, vai canalizar esta água, de maneira a canalizar a água desde a fonte até a cabana. Portanto, ele vai trazer o rio para dentro da cabana, canalizando a água. Tanto o balde como a adutora passam, portanto, a fazer parte do estoque de capital. Então, capital é tudo aquilo que você elabora, que você tem para gerar outro bem ou outro serviço. Assim, o camponês precisou destinar tempo e poupar recursos para a ampliação do seu estoque de capital. E aí, claro, o trabalho é uma coisa importante para a geração desse chamado estoque de capital. No agregado nacional, aquilo que a comunidade está disposta a poupar, ou seja, aquilo que ela está disposta a se abster de consumir no presente e esperar pelo consumo futuro, constitui os recursos que a comunidade pode, no momento, destinar à formação de novo capital. Da mesma forma, em comunidades em progresso econômico, certa fração dos esforços produtivos correntes é destinada à formação de novo capital, sacrificando-se, então, o consumo presente para aumentar a produção futura. E aí tem esse elemento. Qual é o elemento? O elemento de que você gera esse estoque de capital a partir de trabalho, conversão de trabalho em coisas, igual ali o camponês trabalhou, despendeu tempo, despendeu alguns recursos, alguma técnica produtiva e gerou uma tubulação para canalizar, gerou o estoque de capital. Portanto, o estoque de capital é produzido pelo trabalho e o trabalho necessita, portanto, de abrir mão, portanto, do consumo presente para o consumo futuro. Então, é você investir tempo e investir recurso pensando em algo mais à frente, pensando em algo para o futuro, ok? O segundo elemento, então vimos o primeiro elemento. O segundo elemento que está no capitalismo, na economia capitalista, é a chamada propriedade privada. E esse ponto aqui sempre gera polêmica, principalmente quando a gente fala, por exemplo, da questão da terra. Mas é claro que discussões sobre a questão da propriedade privada em zonas urbanas também têm criado determinados debates mais modernos. Mas a propriedade privada, ou seja, o domínio desse estoque de capital, dos meios de produção, é fundamental. Vamos ver o que isso significa aí para entender o que é capitalismo. Nossa economia recebe o nome de capitalismo porque esse capital ele é essencialmente propriedade privada de alguém, que é o capitalista. Então, capitalismo é o sistema do capital. E parte do capital é propriedade privada, ou boa parte do capital, ou sei lá, 100% do capital, podemos dizer assim, então, é propriedade privada. Porque tudo que a gente falou lá em cima, instalação, máquinas, equipamentos, terra, enfim, capacidade de produção e etc., né? Se a gente voltar aqui, matérias-primas, tudo isso, querendo ou não, pertence a alguém. Portanto, é uma propriedade privada do capitalista. É pela propriedade que o capitalista, portanto, se apropria de parte da renda gerada nas atividades econômicas. Ou, como diria Marx, é a partir da propriedade privada que ele se apropria da mais-valia. Ou, utilizando uma expressão mais popular, é a partir da propriedade privada que o capitalista se apropria do lucro, daquilo que a atividade econômica produz. Dessa forma, fica garantido o estímulo à criatividade e à concorrência. O capital, na sua forma física, tem, portanto, equipamentos, edificações e outros. E isso aqui é chamado, portanto, de capital tangível. Então, o capital tangível é aquele capital que a gente, portanto, pode tocar. Então, é o capital na sua forma física. Hoje, continua tendo importância e relevância a presença do capital tangível.
Então, pedaço de terra, os equipamentos, os edifícios, eles têm um documento ou um título de propriedade mostrado que pertence diretamente a alguém. Então, o capital tangível é parte do capital utilizado hoje em dia. O mesmo conjunto de capital representado por documentos é também chamado de capital intangível. Mas no século XXI hoje, por exemplo, todas essas grandes corporações tecnológicas, boa parte delas tem coisas intangíveis, um software, um site, essas coisas são intangíveis. Então é um conjunto de capitais muitas vezes representados por um documento ou uma patente. Então isso aqui são coisas que também fazem parte do capital do capitalista e também são propriedade privada, porque está lá carimbado que aquilo ali pertence a alguém. Então as patentes dos processos tecnológicos são outra forma desse último tipo de capital. Então no sistema capitalista, são os indivíduos que recebem, portanto, os juros, os dividendos, os lucros, os aluguéis e os chamados direitos de exploração, que são os royalties dos bens de capital e das patentes. Então é claro que, ao computar o capital total do país, deve-se evitar contar dobrado. Então veja, ninguém seria tolo em dizer que seu capital é de $2.000 se possuísse um bar na Avenida São João no valor de 1.000 e tivesse no cofre uma hipoteca de 1.000. Claro, eu tenho um bar de 1.000 e uma dívida de 1.000 é zero. O capital aqui é zero. A Ambev jamais declararia que seu capital é de 1 bilhão, se todas as suas fábricas valessem 0,5 bilhão e existissem com os acionistas outro meio bilhão na forma de ações. Então é claro que isso aqui o autor coloca aqui um último parágrafo meio que de contabilidade, mas o fato é o seguinte: hoje as economias mais desenvolvidas são aquelas que têm mais capital acumulado, que foi o que a gente viu anteriormente na seção de capital, ou seja, são países que ao longo dos últimos séculos acumularam muito capital, esse capital converte-se em forma e em produção, e essa produção ou essas produções, ou esses royalties, como aqui os juros, dividendos, lucros, aluguéis, direito de exploração, essas coisas vão passando de geração em geração, se ampliando em nível de capital, e assim sucessivamente você tem como resultado um país cada vez mais rico. Então veja, é preciso aqui excluir aquilo que de fato também é dívida. Então a gente precisa ver. Então uma pessoa, ela não vai dizer que, por exemplo, ninguém tem uma casa de 1 milhão, mas ela deve 500 mil no banco. Então ela não tem uma casa de 1 milhão. O capital dela é de 500 mil e outros 500 mil é financiado, que ela está acumulando a longo prazo. Então tem essas questões de contabilidade que não convém discutir isso aqui agora. Eu não sei se mais à frente algum coautor aqui do livro vai falar sobre essa questão, é preciso ver, mas o fato é que você hoje tem formas de você contabilizar esse capital, essa propriedade privada. Hoje a gente vive num mundo extremamente burocrático, portanto a documentação para tudo. Vivemos até num mundo até relativamente melhor, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de direitos de exploração, né? Então hoje, com o ramo tecnológico, um cantor que tem que ganhar, né, direitos de uso da música dele, direitos de imagem, tudo isso faz parte dessa propriedade privada. Então a propriedade privada pode ser tanto... hoje a propriedade privada ela está super, digamos assim, dimensionada em várias possibilidades que podem gerar. Não é como, sei lá, 200 anos atrás, que a propriedade privada era quase que exclusivamente a questão da terra, a questão do edifício, a questão da instalação. Não. Hoje é muito mais do que isso. Ok? Outra característica fundamental do capitalismo, a divisão do trabalho. Vamos ver o que é isso aí, que desde Adam Smith ele já coloca como parte importante do progresso econômico. As economias de produção em massa, né, você pode encontrar em outros livros as economias em produção em escala, né? Em massa, em escala é a mesma coisa, nas quais se baseiam os padrões modernos de vida, não seriam exequíveis se a produção ainda se processasse individualmente ou núcleos familiares. E aí lembremos lá
né, das manufaturas, lá, né, pode voltar até o feudalismo e depois vir trazendo a história novamente para os tempos presentes, você vai ver que a produção artesanal, manufatura artesanal, aquela coisa do artesão individual, o núcleo familiar que produzia, não tem mais condição. Porque a produção massificada em escala deve-se principalmente à chamada divisão do trabalho, ou seja, que é a especialização de funções que permite a cada pessoa usar com a máxima vantagem qualquer diferença peculiar em aptidões e recursos. Portanto, a divisão do trabalho é você fragmentar a produção. Então, se você produz um sapato, um vai produzir a sola, o outro vai elaborar os cadastros, outro vai elaborar a parte interna, outra parte externa, outro vai costurar, outros vão botar os acessórios, o outro vai, enfim, preparar o couro lá no começo. Enfim, você vai ter a produção altamente fragmentada e a utilização de inúmeros trabalhadores que vão ter aptidões e recursos e condições de trabalho diferentes. Então, pois a especialização, além de se basear nas diferenças individuais de aptidão, ela cria e acentua essas diferenças. Por exemplo, um exemplo que ilustra o aumento de produtividade devido à especialização é a chamada montagem dos automóveis, né? E aí, quem faz administração e está aqui pegando aquela aula de economia sabe muito mais lá, quando você volta para a história lá do Ford, e aí você vai ver como era um carro fabricado no tempo os primeiros carros fabricados no tempo do Ford, depois o progresso técnico que ele adiciona, e aí ele dispara em comparação a outros. Então veja, um só indivíduo, na melhor das hipóteses, poderia montar um automóvel por mês, mas 100 indivíduos, 100 automóveis por mês. Porém, se você se subdivide as funções em uma linha de montagem, de forma que talvez cada indivíduo execute apenas uma operação simples e repetitiva. Então, se eu tinha lá um cara que vai produzir um automóvel por mês, ou 100 caras que vão produzir 100, a partir do momento que, eu pego o automóvel, reparto as suas etapas produtivas, crio, digamos assim, caixotes de produção, em que eu vou executar várias operações simples e repetidas, o grupo em conjunto, os mesmos 100 lá, indivíduos, poderá montar no mesmo prazo milhares de automóveis semelhantes, talvez 10 mil automóveis. E isso é o que aconteceu, ou seja, parte da produtividade e da quantidade de bens e produtos produzidos hoje deve-se à competência da divisão do trabalho. Além disso, a simplificação de funções tornada possível pela especialização, então divisão do trabalho, divido o trabalho, especializo a produção, então alguém que é especialista num pequeno pedaço, na parte elétrica do carro, outro é na pintura do carro, outro na preparação do motor do carro, outro é preparado na parte, digamos assim, computacional do carro, outro no estofado do carro. Então eu divido o trabalho, produzo especialização, e a grande especialização favorece a mecanização. Isto é, ao uso mais intensivo de capital por trabalhador. Então, a partir do momento em que eu crio um conjunto de especialistas em um determinado pedaço, você pode começar a ter a elaboração de ferramentas próprias para aquela atividade. Então, eu divido o trabalho, a divisão do trabalho produz uma especialização brutal do trabalhador, e esse trabalhador passa a poder ser abastecido por máquinas, por ferramentas, por robôs, cada vez mais especializados e sofisticados para fazer determinado procedimento produtivo. Ao mesmo tempo, evita a duplicidade antieconômica de instrumentos e poupa o tempo perdido de passar de uma tarefa para outra. É evidente, contudo, que a especialização e a divisão do trabalho levam a uma elevada interdependência de funções. Então, a especialização
faz o que o Marx mais uma vez dizia, você produz uma alienação do trabalhador. Ou seja, por exemplo, antigamente você tinha um sapateiro e ele sabia produzir um sapato todo. Hoje, se você for numa fábrica de sapatos, ninguém sabe mais produzir um sapato por completo, porque você só faz a elaboração de um sapato. Você produz apenas um pedaço do sapato. Então você não sabe mais fazer o sapato inteiro. Então você aqui, ó, a especialização leva a uma elevada interdependência de funções. Então o trabalhador fica alienado a apenas um pedaço, né? Alienado é, enfim, excluído ou colocado em apenas um pedaço da etapa produtiva. Hoje em dia, um operário não produz nem ao menos um simples objeto. Ele poderá pregar mangas em camisas ou atarrachar a porca número 9999 na linha de montagem de um carro durante toda a sua vida produtiva. Para fazer isso, receberá um salário, que também é um outro elemento capitalista, que o habilitará a comprar mercadorias de qualquer natureza. Ok? Então, capital, propriedade privada, divisão do trabalho. Outra característica do capitalismo: moeda, a presença do dinheiro como meio de troca fundamental. Vamos ver aqui o que é isso. Ao lado do capital e da especialização, a moeda é o terceiro aspecto da vida econômica moderna e do capitalismo. A importância da moeda é ressaltada quando se imagina uma economia de escambo, na qual uma espécie de mercadoria é trocada diretamente por outra. Teria de haver, portanto, a tal da dupla coincidência de necessidades, ou seja, para que eu possa trocar peixe por sapato, eu tenho que querer peixe e você tem que querer sapato, senão a gente não vai trocar. De tal forma que um alfaiate faminto encontrasse um agricultor que tivesse ao mesmo tempo comida e o desejo de possuir um terno novo. Caso contrário, você não haveria negócio. Então, a economia sem a moeda, sem o dinheiro, é um problema. Ainda mais uma economia que produz tanta riqueza e tantos bens como as que a gente presencia agora, que dificilmente, sem a moeda, as economias atingiriam um nível ou desempenho que atinge agora. Portanto, a moeda é um importante elemento do capitalismo contemporâneo. Sem ela, dificilmente as economias seriam o que seriam. Ok? O escambo, ele já representa um grande avanço sobre a situação em que cada homem teria de ser um homem dos 7 instrumentos e perito em coisa nenhuma. Ou seja, se você não tem escambo, né? Ou seja, se a gente olhar lá as civilizações primitivas, nós vamos observar que era difícil você ter uma sociedade ou uma aldeia autossustentável. Então, o escambo já é o primeiro avanço nessa relação de troca. No entanto, o puro escambo se realiza sob tão grandes desvantagens que não seria concebível, neste caso, a divisão do trabalho altamente elaborada sem a introdução de um segundo grande processo, que é o uso da moeda. Então, a moeda é, digamos assim, um meio entre a troca de mercadorias, né? Você pega dinheiro, troca por mercadoria, e depois você pega dinheiro de novo, ou você pega mercadoria e troca por dinheiro. Então, a equação das relações de troca sempre vai ter a moeda como um coeficiente que está ali presente, como uma expressão que está ali presente em todas as relações de troca. E quando você pega isso em sentido, por exemplo, da economia internacional, não tinha sem moeda também a mínima possibilidade de você ter uma grande expansão das relações comerciais internacionais, sem também a presença da moeda. Em quase todas as culturas, os homens não trocam mercadorias, mas vendem uma delas por moeda. Então eu pego mercadoria e troco e ganho e recebo moeda, e aí eu pego a moeda e compro outras mercadorias que eu desejo. Então a moeda sempre é o denominador comum das transações econômicas. A moeda é uma das maiores invenções da humanidade e tem na economia
4 funções básicas. Então, ela é o meio de troca, é a moeda, portanto, denominador comum das trocas. Eu posso reservar valor, portanto, fazer poupança em moeda. Unidade de conta, porque eu começo a... Eu tenho uma unidade de medida capaz de ser entendida, do que você trocar 2 quilos de carne por 5 quilos de sal, e você não, e a métrica e as métricas são muito diferentes, depende de qualidade, depende disso, depende daquilo. Não, o dinheiro faz com que tudo tenha uma unidade de conta padronizada, do qual eu posso somar bezerro com elefante, enfim, é mais ou menos isso. E você tem o padrão para pagamentos diferidos no tempo, o que é uma outra característica. Então, essas 4 características da moeda nas economias contemporâneas possibilitam com que você tenha, portanto, uma grande expansão. E isso aqui é determinante para o progresso da sociedade capitalista. Assim como hoje as transações eletrônicas é um super avanço que beneficia brutalmente o funcionamento do capitalismo, porque ele pode ganhar outras dimensões com um sistema agora em que você tem, digamos assim, todas as transações eletrônicas, o que facilita também absurdamente a dinâmica de troca da economia. Como meio de troca, facilita enormemente os negócios. Para que seja aceita, deve manter o seu poder de compra ao longo do tempo e também ser facilmente reconhecida, divisível e transportável. Como unidade de conta, reduz sensivelmente os esforços de conhecer todos os preços relativos entre si. Portanto, basta você conhecer o preço da moeda. Então, se eu sei o que é 10 reais, eu sei o que é 10 reais aqui, em qualquer lugar, para me relacionar com qualquer produto. Porque quando você tinha aquela relação de troca em que você, consequentemente, tinha que trocar vários produtos na espécie do escambo, como que você ia conhecer todos os preços relativos entre si, se um cavalo equivalia a uma carroça e a carroça equivalia, sei lá, a uma casa, a casa na aldeia? Como é que você fazia essa métrica? Então você tinha os preços relativos. A moeda faz com que você conheça apenas o valor da moeda. Suponha então aqui, olha um exemplo. Suponha uma economia sem moeda e com 3 produtos: milho, arroz e verduras. Admita o seguinte sistema de preço. Então, aí veja, sem a moeda, 1 tonelada de milho equivale a 2 toneladas de arroz. Então, 1 tonelada de milho equivale a 2 toneladas de arroz, que por sua vez equivale a 4 toneladas de verdura. Então, 1 tonelada de milho equivale a 4 toneladas de milho. Uma vez que existem 3 produtos e que o preço de cada um deve ser expresso em relação aos outros 2, portanto a questão dos preços relativos, as pessoas deveriam ter em média no total 6 preços, porque aí você vai fazer regras de 3. Então, 1 tonelada de arroz equivale a meia de milho, que é o inverso, e 1 tonelada de arroz equivale a 2 toneladas de verdura, porque se 1 tonelada de milho vale 4 e meia tonelada e meia tonelada de arroz, Então, 1 tonelada de milho vale 2 de arroz, 1 de milho vale 4 de verdura, então 1 de milho equivale a meia de milho, 1 de arroz equivale a 2 de verdura. 1 de verdura equivale a 1/4 de milho e 1 tonelada de verdura equivale a meio de arroz. Então veja, teoricamente isso aqui é muito confuso, mas esses seriam os preços relativos de uma economia em que as suas relações de troca são feitas por meio do escambo. Isso parece criar muita confusão e, além disso, na economia existem milhares de produtos. Como é que você vai ter em mente todos esses preços relativos? É difícil. Aí a moeda vem e resolve esse problema. Para simplificar esse problema da existência de muitos preços, as economias modernas introduziram as unidades monetárias. Então você tem real, dólar, peso, libra, rublo e muitas outras. Todas essas são chamadas de padrões de valor. Dessa forma, todos os preços são simplesmente expressos conforme a unidade monetária correspondente. Então isso reduz drasticamente o número de preços que você precisa memorizar. Aí, claro, como você tem a economia internacional,
você memoriza apenas os preços de troca entre as moedas, que seria a chamada taxa de câmbio. Ok? No exemplo, então, se o preço do milho custa 20 centavos por quilo, o quilo do arroz custa 10 centavos e o quilo da verdura custará 5 centavos, você precisa gravar, portanto, somente os 3 preços, ou seja, os preços dos respectivos produtos, e não os preços relativos que ele tem com a troca de outros produtos. Então, você pega o preço do milho, o preço do arroz e o preço da verdura, ok? Até aqui nós vimos a questão da economia descentralizada ou da